Para você que está ligado no canal de notícias, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para ajudar você a saber um pouco mais sobre a revisão da vida toda. Tem muita gente que está fazendo o procedimento da forma errada e na hora de tentar conseguir o aumento na sua aposentadoria ou pensão junto ao INSS, está, ao invés de ganhar, está perdendo. Ou seja, ao invés de aumentar o valor da aposentadoria ou da pensão, esse segurado, esse pensionista do INSS está perdendo o dinheiro. Para isso, nós fomos atrás de matérias, de informações e tudo que pudesse ajudar de alguma forma você, meu amigo, você, minha amiga, a evitar alguns erros na hora de fazer o pedido da revisão da vida toda e conseguir, da forma correta, aumentar a sua aposentadoria e o valor da sua pensão. Se você é um desses segurados do INSS que está buscando esse direito, nós vamos trazer hoje para você todas as informações. Se você tiver alguma dúvida, você vai fazer o seguinte: vai se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar o seu comentário. Se quiser e puder compartilhar com seus amigos nas redes sociais, pode fazer isso à vontade. A matéria não é nossa, a matéria é do site agora.foliuol.com.br e nós vamos ajudar explicando para você os pontos mais importantes. Então, fica ligado para você aí buscar o valor da sua aposentadoria ou pensão corretos em 2020, ok? Então vamos à matéria. A correção inclui no cálculo da média salarial todos os salários, mesmo aqueles que foram anteriores ao julho de 1994, ok? Os aposentados, os pensionistas do INSS estão empolgados com a possibilidade de corrigir seu benefício com a revisão da vida toda, mas é preciso fazer os cálculos para respeitar o prazo limite para o pedido, entre outros detalhes para garantir o direito. Liberada pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, em dezembro do ano passado, por enquanto, a revisão da vida toda pode garantir significativos aumentos nos pagamentos e nas rendas de segurados e pensionistas, além de um grande valor em atrasados. É isso mesmo. Para saber se você tem direito a essa correção e se ela vai ser vantajosa para você, você segurado precisa realizar a conversão em reais e a atualização monetária dos valores contribuídos naquele período, além do recálculo da sua média salarial. A conta não é simples, por isso a recomendação é que você contrate um contador especialista para poder entrar com a ação judicial. Ou seja, você vai ter que levar a sua carta de aposentadoria, os seus papéis relacionados à pensão por morte e vai levar tudo para um contador especialista em direito tributário e que conhece da área do INSS. Depois que ele fizer esse cálculo, deixar os documentos tudo pronto, você vai fazer o seguinte: vai procurar ou a Defensoria Pública, se você não tiver condições de pagar um advogado, ou vai procurar um advogado especialista em direito previdenciário se você tiver condições de arcar com as custas judiciais em caso de derrota. Por que eu estou falando isso? Muita gente vem falando relacionado à revisão da vida toda que todo mundo vai sair com vantagem na hora de fazer a busca desses valores. E não é verdade. Em certos casos, ao invés da pessoa conseguir um aumento, ela vai conseguir, sabe o quê? Um valor menor na aposentadoria ou pensão. Por isso é importante que você leve todos os seus documentos, a carta de concessão, tudo direitinho para um contador ou para um advogado especialista em direito previdenciário. Que aí nesse caso ele vai fazer o cálculo e vai mostrar para você se vai valer a pena ou não entrar com um processo na justiça. A cautela ainda evita que os benefícios já recebidos sejam reduzidos. E nesse caso, o segurado pague 10% do valor da ação para a AGU,
que é a Advocacia Geral da União, referente aos gastos processuais. Ou seja, para que você, no caso, não tome prejuízo, a gente está indicando. Procura um advogado antes de fazer o pedido, mas procura um advogado que conheça da área, ok? Quem tem maior chance de conseguir a revisão, nesse caso, são os aposentados que recebem perto de um salário mínimo atualmente e que teve salários, nesse caso, de contribuição após julho de 94. Se você ganhar a ação, você segurado vai receber a diferença acumulada no período em que o benefício não foi pago. Os atrasados são limitados até 5 anos anteriores ao pedido na Justiça. Há casos em que, mesmo que o reajuste no benefício seja pequeno, o valor dos atrasados, nesse caso, são relevantes. Não adianta nada você pegar e achar que vai ganhar muita coisa, sendo que no final das contas você não entra com o processo e no final desse processo você sai perdendo. Então, tem muita gente que recebe um valor menor relacionado ao pagamento, o aumento que você vai ter, mas em compensação os atrasados são maiores. E tem gente que recebe o atrasado menor, mas em compensação o valor que ele vai receber é um pouco a mais. Então varia de caso para caso, ok? O aposentado tem até 10 anos da concessão do benefício para pedir a revisão da vida toda. Após esse prazo, mesmo que tenha direito à correção, não poderá mais reclamá-lo. Então vamos lá. Se você está aí, hoje é dia 15, o vídeo está aí no caso para vocês, nós estamos gravando o vídeo no dia 15 e ele vai entrar no ar no dia 16. Vamos supor que você se aposentou em 16 de março de 2010, ou seja, se já venceu o prazo, hoje é dia 15, então se você tivesse que entrar com o processo, deveria ter sido até o dia 15. Batendo o dia 16, não existe mais como você entrar com o pedido. Por quê? Está vencendo os 10 anos. Então, bateu os 10 anos que você começou a receber a sua aposentadoria, esquece, não tem como mais você reclamar. No caso dos pensionistas, é necessário um cuidado ainda maior. Anteriormente, o Supremo Tribunal de Justiça admitia a revisão com um prazo a contar da data da concessão da pensão. Porém, esse entendimento foi revisto e, nesse caso, alterado recentemente. A revisão promovida pelos pensionistas tem prazo de decadência, com início da data de concessão da aposentadoria e não da pensão, afirma a advogada Regiane dos Santos Regling, do Ingrácio Advocacia. Ou seja, antigamente o pensionista podia buscar, no caso, o valor corrigido da revisão da vida toda, mesmo que o aposentado já falecido já tivesse extrapolado o prazo de 10 anos. Então só contaria antigamente a partir de quando a pessoa recebia a pensão. Mas esse entendimento mudou e ele vale agora igualzinho os aposentados. Bateu 10 anos, se não buscou, um abraço pro gaiteiro, você está perdendo o seu pedido aí. Não adianta se você entrar com o pedido na justiça. O aposentado ou pensionista deve ficar atento ao valor da causa, após o cálculo estimado pelo especialista. Esse valor vai determinar em qual representação na justiça a ação deve ser protocolada, para evitar prejuízos financeiros. Há 2 caminhos para entrar com a ação. Primeiro, o Juizado Especial Federal e outro, a Justiça Comum Federal. Os juizados recebem as ações de até 60 salários mínimos. Hoje, 62.700. As ações que ultrapassam esse valor são julgadas nas varas federais previdenciais. Vamos a um exemplo. Um advogado entrou com a ação no Juizado Especial Federal sem fazer o cálculo. Ao final da ação, o valor superava 60 salários mínimos, que é o limite de competência dos juizados. Dessa forma, o beneficiário que tinha direito a R$120 mil, quando o advogado entrou com a ação, só nesse caso ele já perdeu R$ 57.300 automaticamente. Afirma a advogada Carolina Centeno de Souza, da Raiz Centeno Advocacia, que nesse caso aí, você tem que saber primeiro qual vai ser o valor da ação que você vai
o pedido da ação que você vai impetrar na justiça para que você consiga saber qual é o setor que você vai ter que entrar com o processo para você não ter prejuízo. Se for até 62.700, a ação é no Juizado Especial Federal. Passou de 62.700, aí você vai ter que entrar na Justiça Comum Federal. Se o advogado tivesse feito o cálculo, certamente não distribuiria, nesse caso, no JEF, e sim na Justiça Comum Federal, esclareceu a Carolina. Agora, você vai prestar atenção nos pontos importantes. Saiba quando vale a pena pedir a correção. Em 2019, mais precisamente dezembro de 2019, o STJ reconheceu o direito do recálculo da aposentadoria ou da pensão, com todas as contribuições realizadas da concessão do benefício. A ação é chamada de revisão da vida toda e só vai valer para trabalhadores que realizaram as contribuições previdenciárias sobre os salários relativamente altos antes de julho de 1994. Os aposentados e pensionistas interessados em ingressar na Justiça Comum com esse tipo de processo devem ter atenção a alguns detalhes. Primeiro, como funciona a revisão. Os aposentados que contribuíram sobre aos salários antes de 1994 estão indo à Justiça para pedir a revisão do seu PBC, que é o período básico de cálculo. Na ação judicial, os salários recebidos antes da criação do Plano Real entram no cálculo dessa aposentadoria. Então, só nesse caso, você tem que prestar atenção em 7 pontos que são importantíssimos para que você consiga o valor da sua aposentadoria aumentada da forma correta. Primeiro, a decadência, nesse caso aí, o erro fatal. No direito previdenciário, o tempo pode ser um inimigo cruel. A revisão da vida toda respeita a decadência, que nada mais é do que você poder esperar para entrar com uma ação, no caso, durante 10 anos. Mas há uma regra para iniciar a contagem. O prazo começa a correr a partir da data do início de pagamento, ou seja, só passa a contar a partir do primeiro dia útil do mês seguinte ao primeiro recebimento. Quando o segurado demora demais para entrar com o pedido de revisão, corre o risco de o prazo estar extinto. Para o segurado, nesse caso, que se aposentou em 2010, o prazo final já está chegando, ok? Entrar com o pedido sem fazer o cálculo acaba com prejuízos. Você tem o direito à revisão da vida toda, mas não significa que ela vai ser vantajosa para todos os casos. Fazer o cálculo com o especialista é fundamental para garantir que vale a pena ingressar com a ação ou não. Sem o cálculo correto, pode até mesmo acontecer de haver uma redução na sua renda. Quem ganhava salários menores antes de julho de 94 ou recebia um salário mínimo não vai ser beneficiado com essa revisão da vida toda. Anota isso aí para não ter dor de cabeça, ok? Terceiro ponto, é preciso considerar a média salarial. Os segurados que tinham ações de contribuições antes da implantação do Plano Real em 94, mais precisamente julho de 94, pode se dar bem com a revisão, já que pagaram as contribuições sobre, nesse caso aí, o teto previdenciário e dificilmente aumentaram a sua renda. Os mais beneficiados pela revisão da vida toda são os trabalhadores que têm poucos salários de contribuição a partir de julho de 94, com um cálculo chamado de divisor, e que, por isso, recebem atualmente perto de um salário mínimo. Fique atento, a revisão da vida toda não se aplica a quem teve o benefício calculado pela média dos 36 últimos meses anteriores à Lei 9876 de 99. Cálculo da média salarial. Para quem já é segurado do INSS até 26 de novembro de 99, são contados 80% dos maiores contribuições feitas a partir de julho de 94. Para quem passou a contribuir com o INSS a partir de 27 de novembro de 99, atingiu as condições de se aposentar até 12 de novembro de 2019. São usados
80% dos mais altos recolhimentos desde novembro de 99. Para quem atinge as condições de se aposentar, a partir do dia 13 de novembro de 2019, a média salarial é calculada com todas as contribuições feitas a partir de julho de 94. Quarto ponto importante, saber que o INSS ainda pode recorrer. Ou seja, nem todas as ações vencidas em primeira instância são dadas como vitória até o final. O INSS, em certos casos, pode recorrer. E de que forma? Preste atenção aí. Alguns aposentados temem que o STF, Supremo Tribunal Federal, analise essa revisão e reverta a decisão. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, o STF já se posicionou dizendo que a matéria de cálculo é infraconstitucional, ou seja, não está relacionada com a Constituição. Portanto, não é de competência do Supremo Tribunal Federal julgar a revisão da vida toda. A AGU, a Advocacia Geral da União, que representa o governo na Justiça, porém, informou que vai analisar se irá recorrer ao STF. Para os especialistas, quem tem direito a fazer o pedido o quanto antes para ter mais atrasados com ganhos aí relacionados ao processo. Quinto ponto, não esperar que o INSS conceda administrativamente a revisão. Isso quer dizer que, antes de você entrar na justiça, você tem que fazer o pedido administrativamente. Passando 90 dias, você já pode buscar a justiça, porque o INSS não está analisando seus pedidos dentro do prazo. Você não pode ficar esperando. O que você deve fazer? Preste atenção aí. O INSS não reconhece administrativamente o direito da revisão da vida toda. Fazer esse pedido ao órgão ou aguardar seu benefício será corrigido automaticamente é perder tempo. Só é possível requerer o direito judicialmente. Para quem está aposentado há 5 anos, cada dia perdido para dar entrada no pedido pode ser um prejuízo financeiro. Dar entrada na ação só há direito aos últimos 5 anos de atrasados. Ou seja, para você entrar com o pedido da revisão da vida toda, você só vai conseguir receber os últimos 5 anos relacionados a atrasados. Mas olha só, relacionado ao pedido na justiça, os advogados nos últimos meses só estão analisando os pedidos se o segurado ou pensionista fizer o pedido administrativamente. Por quê? Ele está dando aquele espaço, ou seja, está falando, INSS, você está errado, você precisa corrigir isso. Você não corrigindo, eu vou buscar meu direito na justiça. Ou seja, os juízes só vão dar atenção devida se você fizer o procedimento desde a sua parte inicial, correndo todos os trâmites. Por isso que a gente fala para você que você, toda vez que você entrar com um processo referente, seja INSS, seja Caixa, qualquer um, primeiro você tem que mostrar que você tentou de forma amigável fazer aí a sua parte, dando a informação à empresa, ao órgão público, de que ele está errado. Se nesse caso ele continuar com a decisão dele, você busque o seu direito na justiça, ok? Os juízes estão analisando para saber se a pessoa não está atravessando os carros na frente dos bois. Em alguns casos ele acha que as pessoas estão agindo de má fé. Então, por isso é aconselhável. Todos os advogados que a gente consulta, que a gente tem amizade, parceria, sempre fala: você, meu amigo, tem que primeiro fazer o seu pedido diante do INSS, para que você mostre ao juiz que você tentou de forma amigável resolver a sua situação e que não houve da parte do INSS esse devido tratamento com você. Então, você dessa forma, aí você busca o seu caso, o seu processo, o seu ressarcimento na justiça, ok? Vamos ao 6º ponto, fazer o pedido no local certo. Como a gente disse, há 2 caminhos para pedidos de revisão da vida toda. Os 2 judiciais. Um é o Juizado Especial Federal e o outro é o Juizado Comum Federal. Varas previdenciárias. É preciso ficar atento ao valor da causa, pois é ele que determina o lugar correto para requerer o seu dinheiro e você, nesse caso, não tomar prejuízos. Então, o advogado que entra com uma ação que é mais do que R$ 62.700, ele de maneira nenhuma pode entrar no Juizado Especial Federal. Ele tem que entrar no Juizado Comum Federal. Demora um pouco mais, mas é o valor correto.
ok? Sétimo ponto, julgar que apenas aposentados têm direito à revisão é um erro. Vamos lá. É um erro acreditar que a revisão da vida toda só vale para os aposentados. É aplicada também para pensões por morte, aposentadoria de pessoas com deficiência e aposentados por invalidez. Então presta atenção aí nesses pontos. Relacionado aos atrasados, os trabalhadores que conseguem revisão da vida toda, nesse caso, tem direito aos atrasados. No caso, o segurado que entrou na justiça em 2012 e pediu a revisão da vida toda, os atrasados vão contar desde 2007, por exemplo. A fonte da matéria de hoje são, as fontes no caso são Arraes e Centeno Advocacia, Regiane dos Santos Reglin, da Ingrácia Advocacia, a advogada Adriane Bramante, presidente do IBDP, o site agora.folha.uol. Se você ainda tem alguma dúvida referente a esse ponto, deixe seu comentário no vídeo, se inscreve no canal e preste atenção. Todo dia a gente vai trazer para você uma matéria nova, uma matéria que vai ajudar você a conhecer um pouco mais dos seus direitos, ok? Se você quiser compartilhar esse conteúdo com seus amigos nas redes sociais, fique à vontade. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho. Por quê? Quando você se inscreve no canal e clica no sininho, se deixar o seu comentário, você recebe uma notificação. E todas as vezes que saírem matéria nova, live, ou aí a gente vier fazendo só um trabalho de resposta de dúvidas dos nossos segurados, ou melhor, dos nossos amigos que são segurados do INSS, ou de outras informações, você vai ser notificado automaticamente na hora que o vídeo subir aqui no canal, ok? Um abraço a todos vocês, espero ver você no próximo vídeo. Vem junto, que informação com qualidade para você. Todo dia você encontra aqui no canal de notícias e muito assunto.